noite, que Deus te abençoe, Deus abençoe tua casa e a tua família, no nome de Jesus Cristo. E que a boa mão do nosso Deus esteja estendida sobre você, guardando toda a tua casa. E que o Senhor te prospere em todas as áreas da tua vida, no nome do Senhor Jesus. Muito bom, é um prazer estar aqui com você. Eu sou o pastor Alfredo Pepe e essa é a nossa oração da noite. Estamos aqui no nosso propósito de 21 dias de jejum e oração por rompimento sobrenatural. Eu quero orar por você hoje, abençoar a tua casa, abençoar a tua família e declarar sobre você que os céus vão se abrir sobre o seu lar. Você crê nisso? Você crê numa palavra, numa liberação? Sabe, as pessoas, o problema de muitas é que elas não creem nas liberações de Deus. É impressionante como as pessoas, elas creem, elas acreditam numa liberação, numa declaração do mundo às vezes, sabe? Às vezes a notícia vem que vai entrar uma crise, que o mundo está em crise. As pessoas, elas acreditam tanto, elas ficam apavoradas, elas ficam temerosas, conseguem acreditar naquilo que o mundo está falando, naquilo que as circunstâncias estão dizendo, mas não conseguem muitas vezes acreditar numa declaração dos céus. Deixa eu te dizer uma coisa, os homens que mais viveram milagres nessa terra foram homens que sempre andaram por uma declaração do céu. Era o céu que declarava para eles. Sabe, eles andavam sempre por uma palavra de Deus, nunca por uma palavra do homem, mas sempre por uma palavra de Deus. E é assim que nós precisamos nos mover, andar por uma palavra de Deus, por uma declaração dos céus. E você precisa crer naquilo que está sendo declarado sobre a sua vida, que vem de Deus. Querido, presta atenção, já tem muita gente por aí falando coisa ruim, já tem muita gente por aí falando bobagem, falando besteira, sabe? Já tem muitas bocas carregadas de tragédia, carregadas de falência, carregadas de derrota. Você não pode ser mais um, você precisa ser aquele que declara uma boa palavra, aquele que libera boas palavras, porque boas palavras, palavras de fé, palavras de ânimo, palavras de decretos de bênçãos, decretos de paz, de prosperidade, são palavras, são ferramentas que mudam ambientes, que transformam ambientes. Por isso, a sua boca precisa estar carregada de uma declaração de fé. Amém? Você consegue entender isso? Escreve aqui nos comentários comigo se você entende. Coloque aqui nos comentários assim: eu vou mudar minhas declarações. Escreve assim: minhas declarações são declarações de fé. Aleluia! É assim que funciona. É assim que precisa ser. E eu sei que quando nós começamos a liberar decretos, a liberar palavras, as coisas começam a se alinhar. Porque o céu, ele começa a se movimentar ao nosso favor. Tudo que você está vivendo, de alguma maneira, está envolvido com uma palavra que você liberou, sabe? Está envolvido com uma palavra que você liberou. Por isso, você precisa começar a declarar: mas pastor, isso não são boas palavras somente? Isso não é pensamento positivo? Não. Isso é o que a Bíblia diz. É o que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que o poder da vida está na nossa língua, está na nossa boca. E aquele que bem a utiliza comerá do seu fruto. Aquele que fala das coisas de Deus, então ele vai viver as coisas de Deus. Aquele que fala das coisas do céu, então ele vai viver as coisas do céu. Agora, quando nós olhamos para o céu, o que nós vemos lá? Você vê pobreza no céu? Você acha que no céu tem pobreza? Você acha que no céu tem miséria? Você acha que no céu tem enfermidade? Você acha que no céu tem briga, confusão, discórdia, contenda? Você acha isso? É claro que não tem. Mas as pessoas, elas declaram muitas vezes essas coisas porque a sua mente, a sua cabeça está se movendo
está dominada pelo sistema desse mundo, pelo sistema das trevas. Por isso que o apóstolo Paulo disse o seguinte: olha, não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. A nossa oração é para que Deus renove a nossa mente, sabe? Para que quando Deus renovar a nossa mente, então o Senhor mudará as nossas palavras e as nossas palavras mudarão os nossos ambientes, mudará a nossa vida. Aleluia! Você precisa se mover por uma palavra. Se você diz que não consegue, já você não se move. Se você diz que não vai dar certo, já você não vai se mover. Mas se você começar a dizer, vai funcionar, vai dar certo, Deus vai operar, Deus vai trazer uma provisão, Deus vai me dar uma estratégia, então o seu coração se move para receber as estratégias de Deus. Você consegue entender? E hoje eu quero orar com você e declarar rompimento sobre a tua vida. Quero liberar hoje palavras de rompimento, de vitória, palavras de aceleração sobre a tua vida no nome de Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Vamos lá, vamos orar, gente. Vamos falar com Deus. Antes disso, eu queria te pedir algo muito importante. Você que ainda não é inscrito no meu canal, se inscreve aqui, ativa o sino das notificações, porque assim o YouTube vai lembrar você de que nós estamos aqui orando. E também você pode compartilhar. Isso aqui, presta atenção, não te custa nada. E você pode compartilhar com o máximo de pessoas. Compartilha com a sua família, com alguém que você ama, sabe? Compartilha nos seus grupos. Seja um instrumento de Deus na vida de alguém. Amém? No nome de Jesus. Glória a Deus. Enquanto eu falo com você aqui, você pode compartilhar essa oração. E muitas pessoas, presta atenção, muitas pessoas podem ser abençoadas através da sua vida. Eu quero hoje liberar uma palavra que o Senhor me trouxe, que está lá em 2 Reis capítulo 4. E olha o que diz a Bíblia no verso 2, diz assim: Eliseu perguntou à mulher: o que posso fazer por você? Diga-me, o que é que você tem em casa? E ela respondeu: esta sua serva não tem nada em casa, a não ser um jarro de azeite. Então Eliseu disse: vá, peça emprestadas vasilhas a todos os seus vizinhos, vasilhas, muitas vasilhas. E depois entre em casa, feche a porta atrás de você e dos seus filhos e derrame o azeite em todas aquelas vasilhas e ponha à parte as que forem ficando cheias. Olha só, a maneira como você vê as coisas vai determinar o que você vai viver em Deus. A maneira como você enxerga a sua vida, sabe? A maneira como é o seu ponto de vista vai determinar se Deus vai trazer na sua vida um milagre ou não. Por quê? Porque a maneira como você vê, você se move. Aquela mulher disse a Eliseu o seguinte: olha, eu não tenho nada. Quando ela falou eu não tenho nada, ela está dizendo o seguinte: olha, o que eu tenho é insuficiente para resolver a minha vida. Só que tem um detalhe, querido, presta atenção. Pode ser insuficiente para você, e aqui eu aprendo uma coisa: o que é insuficiente para você, o que é pouco, pode ser o suficiente para Deus começar um grande milagre na tua vida. Ou seja, você nunca pode desprezar o pouco que tem, porque desse pouco Deus pode fazer muito. Como assim, pastor? Deixa eu te explicar, presta atenção. Às vezes as pessoas dizem assim: eu não sei orar. Eu não sei orar igual o pastor, eu não sei orar igual aquele homem, enfim. Mas sabe, você sabe falar com Deus. E o pouco que você sabe falar com Deus, isso pode desencadear grandes bênçãos na sua vida. Sabe qual é o problema das pessoas? Às vezes elas ficam dependendo da oração dos outros porque elas dizem: eu não sei orar, a única coisa que eu sei falar com Deus é isso. Então você precisa começar a falar com Deus. Você precisa começar a orar a Deus. Sabe, eu até queria dar um pouco para Deus, eu queria ofertar, mas eu só tenho isso aqui. Mas isso pode ser a porta para que muitos milagres comecem a vir. Você não pode desprezar o pouco, porque o pouco para você pode ser muito para Deus. Aquela mulher disse: eu não tenho nada. Mas Eliseu tinha uma mente diferente. E ele disse: vai, pega esse azeite que você tem. Para você pode ser pouco, mas para Deus,
é muito. Sabe, às vezes a gente acha que para Deus fazer algo na nossa vida, nós precisamos de muito. Mas sabe o que Deus está esperando? Deus está esperando que o nosso ponto de vista mude a respeito das coisas. Tudo começou com um pequeno sinal. Sabia disso? Tudo começou com um pequeno sinal, e eu vou te mostrar na Bíblia como todas as coisas, as grandes coisas, começaram com um pequeno sinal. Primeiro, a Bíblia diz que o moço de Elias viu uma pequena nuvem, uma nuvem pequena do tamanho da mão de um homem. Elias viu uma grande chuva se formando. Olha a diferença. Moisés, quando foi jogado no rio, quando foi deixado no rio Nilo, ele era neném, ele era pequeno. Colocaram aquele pequeno bebê dentro de uma pequena cesta e jogaram no rio, colocaram no rio. E Moisés se tornou um grande libertador de Israel. Sabe, a gente precisa se atentar para as coisas pequenas, porque das coisas pequenas podem acontecer muitas coisas grandes se você entender o que é que você tem na sua mão. O que é que você tem na sua mão pode se tornar algo grande. Então, quando a igreja do Senhor Jesus começou com um pequeno grupo de homens em um lugar onde o Espírito Santo foi derramado. Não eram muitas pessoas, era um pequeno grupo de pessoas. E daquele pequeno grupo, a igreja do Senhor se tornou hoje o que se tornou grande e poderosa na terra. Querido, presta atenção. Você não pode desprezar o que você tem na sua mão, porque o que você tem na sua mão pode ser, aos teus olhos naturais, pode ser pequeno, mas é necessário para Deus fazer grandes milagres. Você só precisa andar por fé, agir por fé. Jesus multiplicou poucos pães e poucos peixes, mas o Senhor multiplicou para grande multidão. Eu quero te ensinar uma coisa: nunca despreze as pequenas coisas e nem os pequenos começos, porque deles pode surgir grandes coisas, grandes estruturas e grandes milagres. Amém? Você recebe essa palavra? Você recebe essa palavra? Glória a Deus. Deus é bom. Os milagres, eles acontecem quando nós nos dispomos a entregar o que temos ao Senhor. Não é esperar as coisas grandes chegar, mas entregar o que temos. E sabe o que eu aprendo com essa palavra também? Que Deus, para fazer as coisas acontecer, não depende, sabe, do teu esforço somente. O Senhor é soberano, Deus é soberano. E quando nós obedecemos a voz do Senhor, então os milagres estão à nossa porta. Eu quero declarar milagres nas suas portas hoje, em nome de Jesus. Milagre de rompimento, milagres de portas abertas. Eu quero declarar sobre a tua vida hoje, agora, em nome de Jesus Cristo. E quero declarar que os céus irão se abrir sobre a sua vida de maneira sobrenatural, no nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos orar? Vamos falar com Deus. Eu quero orar por você, abençoar a tua vida e dizer uma coisa: você segue firme conosco no nosso propósito aqui, porque eu tenho certeza que até o final desse propósito, grandes coisas vão acontecer. Amém? Vamos orar? Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus eu oro. Senhor, nós estamos diante da Tua Palavra e vimos grande milagre. Senhor, pela liberação da palavra de um homem de Deus, da palavra de um profeta, o Senhor trouxe provisão na vida daquela mulher. Encheu as suas vasilhas que ela pegou emprestada de azeite, meu Pai querido, e trouxe recurso suficiente, meu Pai, para ela poder viver. Eu oro, Senhor, agora para que o Senhor libere provisão abundante sobre os teus filhos, Pai. Senhor, aquilo que está trancado, retido, preso, seja agora liberado no poderoso nome de Jesus. Também oro, meu Deus, para que portas se abram de maneira sobrenatural. Meu Deus, eu oro agora também, Senhor, para que, meu Pai, toda enfermidade, todo espírito de doença, todo espírito de enfermidade que está assolando essa casa,
saia agora em nome de Jesus Cristo. Enfermidades nas pernas, enfermidades nos braços, enfermidades pelo corpo, eu repreendo agora todo espírito de alergia, toda obra de feitiçaria, de magia, e damos ordem agora que saia em nome de Jesus. Senhor, eu oro para que o Senhor traga a tua paz sobre essa casa, meu Deus, que está, Senhor, vivendo um tempo difícil, de confusão, de briga. Traga paz sobre esse lar agora, e que os teus filhos, meu Deus, recebam descanso e refrigério em nome de Jesus. Eu te abençoo nessa hora, em nome de Jesus Cristo. Amém, amém e graças a Deus. Glória a Deus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. É um prazer estar aqui com você, e deixa eu te lembrar, não esquece de compartilhar essa oração. Você que não é inscrito no canal, se inscreve aqui e ativa o sino das notificações, deixa aqui também a sua curtida. Amém? Escreve aqui nos comentários, antes da gente encerrar, eu quero que você escreva assim: Deus fará o sobrenatural na minha vida. Coloque aqui: Deus fará o sobrenatural na minha vida. Pastor, por que isso? Porque são declarações de fé que você precisa fazer. Amém? Glória a Deus. Deus abençoe tua vida, Deus abençoe a tua casa. Fica na paz de Cristo e que o sono dos justos esteja sobre você, no nome de Jesus. Um grande abraço, uma boa noite.